Marcado. Parar gravação. Fala pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao Estudar no Escuro. Continuando a série onde eu explico o que acontece visualmente quando você altera certas configurações no Word relativas ao texto, hoje eu vou falar sobre alinhamento, espaçamento entre linhas e os recuos. Tá bom? Eu já expliquei em outra aula o que acontece com negrito, itálico, sublinhado, tá? E seguindo, vou mostrar essas configurações agora. Documento Word. Estou aqui no meu Word e eu tenho apenas um parágrafo escrito aqui. Hoje você vai entender o que acontece visualmente quando alteramos algumas das configurações de parágrafo do Microsoft Word. Você vai saber exatamente o que ocorre quando são alterados o alinhamento, o espaçamento entre linhas e também os recuos. Certo? É esse o parágrafo. Eu já vou selecionar ele. Hoje você vai entender o que acontece. Lembrando que sempre que você vai aplicar alguma configuração, o recomendado é você selecionar o texto, tá? De modo que você saiba exatamente qual é o texto sobre o qual vai ser aplicada a configuração, tá? Hoje você Então, selecionei aqui. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou apertar aqui Ctrl Q. alinhado à esquerda. E ele falou alinhado à esquerda. O que isso significa? Bom, como eu estou falando aqui para pessoas cegas, tá? Imagine o seguinte, você está lendo um papel que está em braille, né? Obviamente. E todas as linhas começam a partir da exata mesma célula, tá? Então, é exatamente isso que acontece aqui no Word. A partir da margem esquerda, que aqui a minha margem da borda da folha até o texto é de 3 centímetros, tá? Nesse ponto, 3 centímetros é onde começa o texto. Todas as linhas vão começar nesse exato ponto. É por isso que se diz alinhado à esquerda. É como se tivesse uma régua e a partir dessa régua é que começa o texto. Só que tem um problema. Esse texto ele não vai estar alinhado na direita, ou seja, cada linha termina numa célula diferente, o que para quem enxerga dá um efeito meio desconfortável, tá? É como se tivesse desorganizado. Cada linha termina num ponto diferente, certo? E nós temos aqui a configuração inversa, que é alinhar à direita, Ctrl G. Alinhado à direita. Alinhado à direita. Acontece a exata mesma coisa que eu descrevi, só que no sentido inverso, tá? O texto, cada linha termina no exato mesmo ponto, que no meu caso aqui, eu estou com o meu documento com a margem direita configurada de 2 centímetros. Ou seja, cada linha termina exatamente a 2 centímetros da borda direita da folha. Tá certo? E nós temos aqui a configuração centralizada, Ctrl E. Centrado. O que acontece? Todas as linhas elas vão ficar no exato centro do papel. Então, mesmo que eu escreva aqui só uma palavra, tá? Se eu aplicar o centrado, essa palavra vai ficar bem no centro da folha, certo? E aí nós temos a configuração mais usada, que é justificado, Ctrl J. Justificado. O que acontece aqui? Essa aqui é um pouco diferente. Todas as linhas vão começar e terminar no mesmo ponto. Ou seja, como eu tenho uma borda esquerda aqui de 3 centímetros e na direita de 2 centímetros, o texto começa no ponto 3 centímetros, né, em relação à borda esquerda, e na direita ela fica a 2 centímetros da borda. Tá? Todas as linhas. Só que, preste atenção numa coisa aqui. A última linha... São alterados o alinhamento, o espaçamento entre linhas e também os recuos. Essa linha aqui, eu presumo que ela seja menor do que a penúltima, que é essa. Configurações de parágrafo do Microsoft Word. Você vai saber exatamente o que ocorre quando. Certo? Se o texto estivesse centrado, essa última linha ia ficar bem no centro da folha. Mas, como agora está justificado, essa configuração é de texto corrido. Então, ela começa na borda esquerda a 3 centímetros, mas ela não vai terminar
do 2 centímetros em relação à margem direita. Por quê? Porque isso aqui é um texto corrido. Então, não faria sentido, né, você ter um espaçamento entre as palavras tão grande. E é justamente assim que o Word regula esse alinhamento. Se uma linha tem 2 caracteres a mais do que a outra, o Word vai compensar nos espaços entre as palavras, para aquilo ali ficar encaixadinho, alinhadinho entre a esquerda e a direita também. Certo? Então, essa é a diferença entre centrado e justificado. Centrado, mesmo que seja uma palavra, vai ficar bem no centro da folha. Se for justificado, ele vai alinhar todas as linhas entre esquerda e direita, mas se essa linha última de cada parágrafo for menor do que as outras, ela vai ficar alinhada à esquerda. Tá? Ela não vai terminar no finalzinho do lado direito da folha. Espero que tenha dado para entender. Seguindo, nós temos aqui o espaçamento entre linhas. O espaçamento entre linhas ele é bem autoexplicativo, né? É o espaço em branco que vai haver entre uma linha e outra. Tá? Vou explicar aqui. Na regra da ABNT, que é a Associação Brasileira de Normas Técnicas, a qual é aplicada geralmente em trabalhos acadêmicos, artigos científicos, esse espaçamento é de 1,5, ou seja, 1,5 centímetros. Ou seja, entre uma linha e outra, você vai ter um espaço em branco de 1,5 centímetros. Tá? Eu vou selecionar aqui o parágrafo. Hoje você vai entender o que acontece. Recortar. Selecionei Applications. Fonte. Parágrafo. Desci até parágrafo e dei Enter. Parágrafo diálogo. Alinhamento. Caixa de combinação justificada Alt mais H. Alinhamento justificado, que eu acabei de mostrar. Nível do tópico. Caixa de combinação corpo de texto. Corpo de texto, ou seja, não é um título, né? Esquerda. Edição Alt mais U selecionado 0 centímetro. Recuo à esquerda. Direita. Edição Alt mais D selecionado 0 centímetro. E recuo à direita. Já vou explicar. Mas primeiro o espaçamento entre linhas. Especial. Caixa de combinação. Por. Edição Alt mais R selecionado 1, espelhar recuos caixa. Antes. Depois. Espaçamento entre linhas. Caixa de combinação 1,5 linhas Alt mais. Tá aqui, ó. 1,5. Ele fala 1,5 linhas, mas é 1,5 centímetro. E aí você vai ter outras opções. Espaçamento entre linhas. Caixa de combinação. 1,5 linhas. Duplo. Pelo menos. Você tem duplo. Duplo. Pelo menos. Duplo. Simples. Você tem o simples. 1,5. O 1,5 centímetro, que é um pouco maior. Duplo. E você tem o duplo. Pelo menos. Que é duplo. Um pouco mais do que o 1,5, né? Mas o padrão é 1,5. Simples. 1,5 linhas. Tá? Então eu vou deixar aqui 1,5. Duplo. Espaçamento entre linhas. Caixa de combinação. Não adicionar. Tabulação. Definir como OK botão. Cancelar botão. Vou cancelar aqui para não ter nenhum efeito. Página 1 sessão. E agora eu vou explicar os recuos. Como eu expliquei, a minha margem esquerda é de 3 centímetros e a margem direita é de 2 centímetros. Existe uma forma de eu recuar esse texto, ou seja, eu pego esse texto como se fosse um bloco único e eu consigo afastar ele para a direita ou para a esquerda. Isso é o recuo. Então, por exemplo, se eu fizer um recuo de 2 centímetros à esquerda, significa que, além dos 3 centímetros da margem, eu vou afastar o texto todo para a direita mais 2 centímetros. Então, para fazer um paralelo com o Braille, imagine o seguinte, você vai escrever um parágrafo, tá? Mas em vez de começar na primeira cela, você pula 2 celinhas, 2 centímetros. Então, o seu texto inteiro ele vai ficar mais para a direita. É isso que acontece quando você faz o recuo. Eu vou aplicar exatamente um recuo desse. Mas eu vou usar o caso, por exemplo, da citação longa. O que é a citação longa no trabalho acadêmico? É quando você pega o texto de um autor, tal qual ele é, copia e cola. Certo? Uma citação.
Mas a regra da BNT diz o seguinte, que quando você pega uma citação que ela é fiel, né, ao que o autor escreveu lá no livro dele, no artigo dele, se essa citação tiver mais de 3 linhas, ou seja, de 4 linhas para frente, você tem que recuar esse texto à esquerda 4 centímetros. Ou seja, como eu tenho aqui uma margem de 3 centímetros na minha esquerda, eu vou avançar mais 4 centímetros, o texto vai ficar a 7 centímetros da borda esquerda da folha. O parágrafo inteiro que contém a citação, certo? Então, vamos fazer justamente isso. Eu vou aqui selecionar o parágrafo, Hoje você vai entender. applications e vou até parágrafo. Parágrafo diálogo. Alinhamento. Ok. Aí eu vou procurar aqui com tab até ouvir esquerda. Nível do tópico. Esquerda. Edição Alt mais o selecionado 0 centímetro. Esquerda. Aí eu vou digitar aqui 4. Seleção Ou seja, 4 centímetros. A direita fica 0 mesmo. especial. Caixa de combinação primeira linha Alt mais C. Esse recurso especial aqui eu já vou explicar, mas aqui eu vou desativar. Especial. Primeira linha. Nenhum. Nenhum. Fui com a setinha para cima. Por. Espelhar. Antes. Depois. Espaçamento. Não adicionar. Tabulação. Definir. OK botão. Ok. Documento 1 Word. Documento do Microsoft. Pronto. Agora eu vou dar Insert F para eu ouvir a formatação. Lembrando que eu estou usando o NVDA. Estilo normal Times New Roman 12 PT cor padrão alinhamento padrão recuo à esquerda 4 cm espaçamento de linhas 1,5 linhas. Certo? Nesse caso da citação longa, se eu fosse obedecer fielmente à regra da BNT, eu teria que colocar espaçamento simples e diminuir a fonte para o tamanho 10. Mas enfim, isso aqui é só para explicar o recuo. Então é isso que faz. Se eu aplicar o recuo à direita, se eu excluir esse recuo de 4 centímetros aqui, e eu colocar, por exemplo, um recuo à direita de 3 centímetros, o que vai acontecer? Todas as linhas vão terminar a 5 centímetros da margem direita. Por quê? Porque eu coloquei um recuo de 3 e ainda tem uma margem de 2. Certo? Então é isso que acontece. Então, fazendo paralelo com o Braille, imagine que você escreve cada linha, mas você vai deixar as 3 últimas celas de cada linha em branco. Então é isso que acontece. Tá bom? Eu vou desfazer aqui com Ctrl Z. Desfazer. Para tirar esse recuo. Estilo normal Times New Roman 12 PT cor padrão alinhamento padrão recuo da primeira linha 1,25 cm espaçamento de linhas 1,5. Ok. Agora eu vou explicar o que é o tal do recuo especial. Deixa eu selecionar aqui o texto. Hoje você vai entender. Applications e vou lá em parágrafo. Parágrafo diálogo. Ok, agora eu vou até lá em recuo especial. Nível do top. Esquerda. Direita. Edição Alt mais D selecionado 0 cm. Só confirmar que o esquerda está 0. Esquerda. Edição Alt mais o selecionado 0 cm. Ok. Especial. Caixa de... Especial. O que é esse tal do recuo especial? Sabe quando você vai escrever um parágrafo em Braille? Você deixa a primeira linha mais à frente do que as outras? Tem aquele espacinho característico antes de escrever um parágrafo. É exatamente isso. Então eu tenho aqui várias opções. Primeira linha. Primeira linha. Deslocamento. Nenhum. Você tem aqui nenhum deslocamento. Primeira linha. E tem a primeira linha, tá? Eu vou deixar aqui primeira linha. Por edição Alt mais R selecionado 1,25 cm. E aqui, ó, no campo seguinte, você vai escrever qual é a distância que você quer que fique da margem, né? A primeira linha de cada parágrafo. O convencional é 1,25, tá? Que é o padrão ABNT. Ou seja, aquele espacinho que você dá antes de começar a primeira linha de um parágrafo vai corresponder a 1,25, certo? Espelhar. Então é isso que é o recuo especial. Antes, depois, espaçamento, em edição, não adicionar Esses outros campos aqui, em espaçamento, depois, edição, antes, ó, edição Alt mais S antes, selecionado 0 PT. Depois, edição Alt mais o selecionado 0 PT. E depois, a gente não mexe geralmente na BNT. Espaçamento entre linhas, caixa de combinação. E o espaçamento entre linhas é 1,5. Em edição, não adicionar, tabulação, definir, OK botão. Ok. Documento 1. Então vamos verificar aqui o resultado final com Insert F. Estilo normal Times New Roman 12 PT cor padrão alinhamento padrão recuo da primeira linha 1,25 cm espaçamento de linhas 1,5 linhas. Certo? Então você
agora entende o que acontece visualmente quando você mexe no alinhamento, quando você mexe no espaçamento entre linhas e o que acontece com os recuos de parágrafo. Beleza? Espero ter ajudado vocês aí e até uma próxima. OBS, modo estúdio, configurações, parágrafos.